todas as vezes que você ouvir a mensagem da salvação, ouça com muito temor, porque é o céu te convidando a ser morador de lá. Amém, gente? Então o texto vai falar assim para nós, Mateus 19, no verso 16. Vamos ler o primeiro versículo, e aí eu quero explicar algumas coisas. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, o assunto que nós vamos tratar, aliás, o assunto que esse jovem veio tratar com Jesus foi a vida eterna. Eu posso fazer uma pergunta, e eu vou fazer com muito amor para você, mas eu quero que você só ouça. Qual foi a vez que você foi a Deus para tratar com seriedade sobre a vida eterna? Qual que foi a vez que você foi até a Deus para tratar com Deus, de verdade mesmo, sobre a salvação, sobre a vida eterna? Porque foi isso que esse jovem foi fazer. Nós precisamos usar um pouco a nossa sabedoria, porque nós já temos algumas informações que não podem ser esquecidas e não podem ser deixadas com pouca importância. Há alguém aqui que é eterno e eu não sei? Há alguém aqui que acredita que vai viver 200 anos? Há alguém aqui que já perdeu um familiar? Sim ou não? Há alguém aqui que já viu um jovem morrer? Sim ou não? Criança morrer? Ou seja, essas informações são importantes, porque entendemos que para morrer basta estar, e que esse plano material, ele passa, para alguns mais depressa, e para alguns demora um pouco mais, mas passa para todos. Olha para o pastor, passa para todos. O plano material, ele não é nada perto do plano espiritual. A Bíblia fala que a terça parte dos anjos se corromperam e viraram demônios, e que a terça parte é maior do que o número de ser humano vivo. Você sabe a população mundial, quantos seres humanos existe? 8 bilhões mais 100 milhões de pessoas. Tem mais demônio do que pessoas que atuam no mundo material, mas principalmente no mundo espiritual, no plano espiritual. Se a terça parte se corrompeu, então o dobro da terça parte, o restante, os outros 67% que ficou, são anjos, que também trabalham nesse mundo, mas principalmente ocupam o mundo espiritual. Aprenda esses dados. Nós temos 8,1 bilhões de seres humanos vivos, mas você já se perguntou quantos que já morreu? Desde que o mundo é mundo? Aproximadamente 110 bilhões, mais de 13 vezes mais de seres humanos vivos. E cada ser humano tem uma alma, que deixou o mundo material e adentrou no mundo no plano espiritual. Pois é. Então esse mundo espiritual tem muito mais coisa acontecendo do que no mundo material. Nós temos que se preocupar um pouco com a salvação. Temos que começar a entender que a vida eterna é algo que a cada minuto, a cada dia,
estamos mais perto dela. E a sua alma, para quem será? Então esse é o assunto que o jovem rico está tratando aqui, que ele vai tratar com Jesus. Essa foi a pergunta dele: bom mestre, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Existe um movimento fortíssimo dentro das igrejas chamado hipergraça. Você sabe o que é graça? O favor imerecido. Então, o que Jesus fez para nós, nós chamamos isso de graça, porque é um favor que nós temos e que nós não merecemos. Mas não significa dizer que nós não temos que fazer nada. A hipergraça vai dizer o quê? Que é um favor que nós não merecemos e que ninguém precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo. Então essa pergunta aqui que o jovem rico faz é a oportunidade perfeita para Jesus esclarecer, porque ele pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Se ele não tivesse que fazer nada, a resposta de Jesus vai ser a seguinte, nós vamos ler aqui, vai ser a seguinte: você não precisa fazer nada, daqui algum tempo, daqui a alguns meses eu vou morrer, vou levar os seus pecados e está tudo certo, pronto, você não precisa fazer nada, só você falar que você acredita em mim. Jesus poderia falar isso. Era a oportunidade perfeita para ele esclarecer esse ponto, só que não foi isso que Jesus disse. Então vamos entender o que Jesus disse, e nós vamos dividir em 3 pontos o que a gente vai ler aqui. E ele disse-lhe, Jesus respondendo, versículo 17: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Diga: Deus é bom. Aí Jesus fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os... Ou seja, Jesus não disse que ele não tinha que fazer nada, falou: você vai ter que guardar aqui os mandamentos. Disse-lhe ele, o jovem: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha aqui para o pastor. Então, a pergunta do jovem começa a ser respondida. O jovem começa a ouvir coisas, e quando ele ouve aquilo, ele já entende dos mandamentos, e ele fala para Jesus: não, isso aqui eu já faço, desde que eu era garoto, desde que eu era mocinho. Porque na verdade ele se achava bom. Aí eu quero te perguntar: quem é bom? Quem de nós que estamos aqui que podemos falar: eu sou bom? Quem é bom? Você é bom? Você como cristão é bom? Você como filho de Deus é bom? Quem é bom? Porque na grande verdade, a gente acredita que o que nós fazemos para Deus é bom, e já está bom. Que a forma que você ora, está bom. Que o quanto que você vai à igreja, está bom. Que da forma que você acredita, que você usa a sua fé, está bom. E na prática é assim. Na prática é assim que o ser humano se comporta diante de Deus. Se torna irrepreensível. Por quê? Porque acredita que do jeito que ele já está bom. Hoje o pastor, através do Espírito Santo e na palavra de Deus, pouco pode exortar a igreja.
porque as pessoas vão mudar de igreja, porque na verdade ela acredita que ela já está pronta, que ela já é boa. Você acha que você é bom? Você acha que está bom? A vida que você está tendo com Deus está bom? O quanto que você ora, o quanto que você busca, o quanto que você lê a Bíblia, o quanto que você serve a Deus, está bom? Porque acreditar que estamos prontos, que está bom, significa dizer que você está determinado em não mudar. Que você está determinado em ir até o fim do mesmo jeito que você é. Porque quando entendemos que nós não somos bons, que nós somos crianças na fé, que estamos começando na fé, então nós aceleramos a nossa evolução espiritual e permitimos que o Espírito Santo nos leve a um lugar de profundidade. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com vocês. Esses dias eu estava no carro, essa semana, e eu coloquei uma música antiga para ouvir, uma música cristã, mas bem antiga, que eu gosto. Não sei se você já ouviu uma música do Marco Aurélio, bem antiga. Fala, Senhor, fala comigo. Gosto muito dessa música. E eu tenho um aplicativo que eu escuto, que é o Spotify, às vezes você também escuta nele, que quando você coloca uma música ali, ele vai sugerindo outras músicas semelhantes àquelas. Então, vai pegar as músicas cristãs, só que antigas, e começou a vir uma seleção de músicas antigas para mim. E aquilo me deu uma, como é que fala? Nostalgia. A Adriana sabe das palavras. Deu uma nostalgia, e eu lembrei do meu início na fé. E me deu saudade. Sabe a saudade que me deu? Quando eu não tinha que me preocupar com ninguém, apenas comigo. Eu não me preocupava se o fulano veio, se o outro não veio para a igreja, se o outro faltou e se o outro está. Eu não tinha essa preocupação. A minha preocupação era em eu ir para a igreja. A minha preocupação era só comigo. Eu e minha esposa. Eu não tinha outra preocupação. Me deu saudade dessa época que eu só me importava em eu ser fiel com Deus. Se eu for fiel, dizimista ali, ofertante, está tudo bem, o que os outros fazem, o problema é deles. Me deu saudade dessa época, mas porque hoje eu vivo uma outra época, eu me preocupo com quem não está aqui no culto. Eu sei todo mundo que não está aqui no culto. Eu sei quem chegou atrasado, eu sei quem chegou no horário, e eu me preocupo. Mas teve uma época, que era o início da minha conversão, que eu me preocupava só comigo. Eu preciso chegar antes do culto começar. Eu preciso ir para a igreja. Eu não precisava me preocupar com ninguém. Eu não precisava me preocupar se alguém é fiel, dizimista, mas hoje eu tenho que me preocupar, porque o meu dízimo não é suficiente para manter a igreja com a porta aberta. E começou a me dar saudade dessas coisas, me dar saudade, e aí o Espírito Santo disse para mim: essa era a época que você era criança. E criança se preocupa só com ela. Mas quando a gente cresce, a gente começa a cuidar de criança. A criança, ela fica sempre no raso. Mas nós não podemos ser adultos com comportamento de criança. Nós não podemos se manter crianças e não evoluir na nossa fé. Porque nós não somos bons. Bom é, diga, Deus é bom. Ele é bom, nós não somos bons. Então nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos ir para esse lugar de profundidade. Nesse lugar de profundidade, você não será
mas pego com coisas que são do início da fé. Vou ou não vou à igreja? Isso já é uma certeza para quem cresceu na fé. E aí, aquele que cresceu, ele começa a se preocupar com as outras pessoas que não estão indo. Mas ele já resolveu isso na vida dele. Quando crescemos, alcançamos uma maturidade espiritual, tem coisas na nossa vida que já se resolveu com Deus. O Espírito Santo não precisa ficar me cobrando em casa se eu vou para a igreja ou não, porque isso já se resolveu. Eu sei o que eu quero, eu sei a mesa que eu quero estar. Eu sei o que eu quero ouvir, eu sei o caminho que eu quero andar. A criança não sabe. Nós temos que crescer com Deus. Nós temos que crescer e alcançar um lugar de profundidade. Esse jovem achava que ele já era bom. Ele poderia falar para Jesus, Jesus disse a esse jovem, olha, pratica esse mandamento, esse outro mandamento. Ele poderia falar diferente com Jesus, Senhor, pela misericórdia eu tenho procurado observar esses mandamentos, mas eu ainda preciso melhorar. Mas ele não disse isso. Ele disse, isso aí eu já faço desde a mocidade, quer dizer, isso aí eu já sei. Será que você não senta aí e ouve a mensagem da fé e fala a mesma coisa dentro de si? Isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sei, isso aí eu já estou cansado de saber, isso aí daí eu já conheço, esse discurso aí eu já conheço. O pastor está falando que tem que vir para a igreja, e aí o Espírito Santo não consegue te moldar, porque no final você acha que está pronto, que você já é bom, mas bom é Deus. Se você mirar para esse nível de ser bom, todos os dias a gente vai acordar sabendo que nós não somos e que nós precisamos melhorar, evoluir, amadurecer, crescer. Amém, gente? Quem está comigo até aqui? Vamos para o próximo versículo. Paramos no 20, vamos ao 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então nós vamos falar agora, nessa segunda parte, o que mais buscamos. E antes de falar sobre isso, tem um detalhe aqui que é importantíssimo a gente saber. Porque quando esse jovem sai, ele abaixa o seu rosto, fica triste e ele sai. Eu vou te perguntar, Jesus foi atrás? Jesus não foi. Jesus correu atrás dele para arrastar ele à força? Não. Pois é, porque ele não faz isso. As pessoas, elas pintam um Jesus que implora que as pessoas venham até ele, mas esse Jesus nunca aconteceu. Ele convida, mas ele não vai atrás. Ele espera com os braços abertos, mas ele não vai atrás. Porque quem é o mais importante? É ele. Quem tem valor é ele, não nós. Ele não pode trocar os valores. O valor é ele, o valor está com ele.
E nós precisamos dele, e não ele precisa de nós. Você já deve ter ouvido, ainda que por cima, sobre uma parábola que Jesus, na verdade ele conta 3 parábolas, que quer dizer uma só. A parábola da ovelha perdida, quem já ouviu? Que o pastor que perde uma ovelha, deixa as 99 no aprisco, e vai atrás da ovelha que se perdeu. Já ouviu? Você já ouviu a parábola da dracma perdida? Dracma era uma moeda. Se perdeu dentro de casa aquela moeda, e a mulher começa a varrer, limpar toda a casa para procurar a moeda. Já ouviu sobre essa parábola? E a terceira parábola do filho pródigo. O filho pródigo que pede a sua herança e vai para um lugar distante, sem o pai, e gasta tudo que tem. Já ouviram? Aí a gente tem aqui um pastor que perdeu uma ovelha e que vai atrás da ovelha. A gente tem uma mulher que perdeu uma moedinha e que vai atrás da moedinha. Mas nós temos um pai que o filho deixa e o pai não vai atrás do filho. O que vale mais? Uma ovelha, uma moeda ou um filho? E por que ele não vai atrás do filho? Porque o filho saiu porque quis. O filho deixou porque escolheu deixar. Diferente da ovelha. Eu não sei se você tem algum cachorrinho e por algum incidente ele se perdeu. O que acontece? Ele sai do portão ali, aí ele vai indo, vai distraindo, daqui a pouco ele se perde e não sabe voltar. A ovelha é assim, é mais ou menos assim. Mas quando o dono acha o cachorrinho faz festa. Mostra que a ovelha nunca quis se perder. A moedinha, um ser inanimado, não tem vida por si só, ela não tem como por si só ser encontrada. Precisa que a mulher, alguém vá lá atrás e ache. Mas o filho não. O filho sai porque escolhe sair. Porque decide deixar o pai. Porque decide deixar o cuidado do pai. Porque decide abandonar o pai. Então Deus sabe de todas as coisas. Pessoas que estão deixando o pai para se envolver com as coisas desse mundo. Jesus não vai atrás, ele espera com os braços abertos. Que um dia ele cai em si, como o jovem rico. Diz que quando ele estava lá com os porcos, comendo com os porcos, ele caiu em si e disse: espera aí, na casa do meu pai, até os criados, os servos, comem melhor do que isso. Eu vou voltar para os cuidados do meu pai. E quando ele chega, aí o pai faz festa, aí o pai fica feliz, aí o pai abraça, dá roupa nova, dá um anel novo para ele. Jesus nos recebe com festa, mas Jesus não fica desesperado, implorando que entreguemos a vida para ele. Isso é claro para você? Volta a frase aqui: o que mais buscamos? Engraçado que Jesus diz que o rico, é difícil que ele entre no reino dos céus. Aí ele fala assim: é mais fácil um camelo passar dentro de uma agulha. Quem já tentou colocar uma linha dentro de uma agulha? É uma guerra, é ou não é? Ó, se não tiver muita paciência, já taca aquele rolinho de linha para um lado, a agulha, você já entorta ela. Você falando, tem que ter paciência, respira. Aí pega a linha. Não é assim? Olha para ver se não tem um fiapinho solto. Dá uma enroladinha. Deixa eu ver. Aí a mão fica assim, ó. Uma linha. Aí imagina um camelo. Tem como, não é verdade? É difícil o rico ser salvo, porque o rico se apega. E o que mais nós fazemos?
Buscamos mais a salvação ou buscamos mais o dinheiro? O que mais o ser humano faz? É buscar o dinheiro. Acorda cedo, de madrugada, vai trabalhar. Volta super tarde. No outro dia, a mesma coisa. E se submete a tudo. E não o suficiente, arruma outro serviço. E não o suficiente, vai querendo um negócio ali, dá outro jeito aqui, um negócio aqui, e vai correndo atrás do dinheiro. Correndo atrás do dinheiro. E quanto mais corre, mais longe fica do dinheiro. Porque não se preocupa com a salvação, que é o bem mais precioso. Se a gente entender que a riqueza vai fazer ser mais difícil entrar no céu, e aí? Vale a pena arriscar? Pastor, o senhor está pregando pobreza? Não, eu só estou pregando o que Jesus disse. Porque hoje nós temos a maioria das pessoas materialistas. Não suficiente, dá tudo de si para ter dinheiro, o poucos dias que vai ao culto, ainda ora e pede para Deus abrir mais portas, por mais dinheiro. Porque nós temos uma nação, nós temos uma população que é materialista. Você sabe o que é ser materialista? Você vale o que você tem. Você vale o que você tem. E desde jovem, o jovem vai para a escola, o outro tem um Samsung, aí o outro tem um iPhone. O que tem iPhone tem um status maior, porque tem um iPhone. Então ele já cresce, não precisa ter um iPhone. O outro anda de ônibus, mas o outro anda de Uber, e o outro anda de carro. Aí o outro fala, não, eu preciso logo ter meu carro. E aí vai gerando mais uma pessoa, uma população materialista, que não se preocupa com aquilo que é espiritual, mas se preocupa só com aquilo que vê, com aquilo que sente, com aquilo que pode tocar. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele não é de visível aparência, ao contrário do dinheiro, que te dá acesso, que te dá coisas que você consegue ver, que você consegue tocar. O reino de Deus, ele não é assim. Você precisa crer e entender que cada escolha que você faz, lembra que o tema da mensagem, o preço da vida eterna, que escolhas que fazemos, estamos pagando um preço por algo maior. Renúncia que fazemos, porque estamos pagando um preço por algo maior, algo que vale mais do que qualquer carro, que vale mais do que qualquer casa, que vale mais do que qualquer trabalho, que qualquer bem, qualquer tesouro, qualquer celular e qualquer acesso que o dinheiro possa te dar. O preço da vida eterna precisa ser pago, porque a vida eterna vale mais. O jovem rico não quis pagar o preço, ele preferiu sair e continuar a busca dele por mais. Ele já tinha muitas propriedades, mas ele queria mais. O problema é esse apego, é o apego que te move muito mais para ter o que é material do que ter o que é espiritual. Faz você acordar cedo, faz você estudar, faz você pagar o preço. Eu não estou dizendo que ninguém tem que trabalhar, mas eu estou dizendo que nós não podemos se apegar com o bem material, porque a gente pode perder nossa salvação. Você acha que é só o rico que é materialista? Os pobres são mais. Você acha que é só aquele que é milionário que é materialista? Os pobres são mais. Porque vivem para ter, vivem correndo atrás do vento. Você quer ter dinheiro? Pare de correr atrás do dinheiro, comece a correr atrás de sabedoria, vai estudar, vai aprender, vai se aperfeiçoar, e aí o dinheiro vai ser uma consequência. Você quer crescer, você quer ter acesso, quer ter condição,
Para de correr atrás do dinheiro, porque ele é só o resultado de quem fez algo a mais. E tudo que você fizer de verdade, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, mas com sinceridade. Porque fazer para a glória de Deus significa dizer que se Jesus falar, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vende tudo que você tem, compra esse terreno, constrói, você tem fé de fazer, porque você fez para a glória de Deus. Você ganhou para a glória de Deus, porque se você ganhou para você e não para a glória de Deus, você vai querer mais para si, como Salomão. Fiz para mim isso, fiz para mim aquilo, leu no início de Eclesiastes, que é o livro da queda de Salomão. Ele deixou de fazer para a glória de Deus e começou a fazer para ele. Eu vou comprar isso aqui para mim, eu vou reservar isso aqui para mim, eu vou reservar esse outro, eu vou comprar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Para mim e para mim, você já se perdeu. Você não está se perdendo, você já se perdeu. Você já trocou. O que é material já te ganhou. Então nós temos que pagar o preço. Porque existe um preço para ser pago, para ser salvo. Aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se o nosso coração está na salvação, se o seu coração está na salvação, tenta alguma coisa querer te comprar para ver o que vai acontecer. Tenta alguém falar para você, você vai trabalhar em tal horário, bem no horário da igreja. Você vai falar assim, banana. Se quiser, é nesse horário. Se quiser, pode me mandar embora. Vem alguém atravessar na sua salvação. Vem alguém querer o tempo que você tem com Deus. Não dou. Esse tempo eu não dou. Porque você está focado ali na salvação. Amém, gente? Cuidado com o que você mais busca. Porque às vezes o que você mais está buscando só está te levando para longe de Jesus. E aí nós vamos concluir, vamos para o versículo 25 e 26, que aí os discípulos estavam lá, né? Os discípulos estavam lá vendo tudo isso aí. E aí os discípulos não esperavam, eles não acreditavam no que eles estavam vendo. Aí eles falam assim, os seus discípulos ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Gente, vamos entender a cena. Os discípulos veem um judeu, esse jovem rico era judeu, praticante dos mandamentos, rico, que praticava desde a mocidade, vem até Jesus pedindo salvação, perguntando o que ele tem que fazer para ser salvo. Inclusive poucas pessoas querem saber o que elas têm que fazer para ser salvo. Aí ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí ele fala, não, eu já estou observando isso aqui desde a minha mocidade, desde garoto. Eu acho que os discípulos olhou e falou, esse aí já está salvo, esse aí já está pronto, esse aí já está prontinho, esse aí é bom, ele é melhor que nós. E aí começa a acontecer tudo isso aqui, Jesus falar, porque a fé, quando você ouve, quando você lê um versículo bíblico, ele soa até como um poema, é lindo. Mas a fé que você tem que praticar, ela é difícil, porque é sacrifício, é renúncia. Você abre mão de uma coisa aqui, você abre outra coisa de amanhã ali, você abre mão do seu orgulho, você abre mão do seu achismo, você vai se quebrando, você vai permitindo Jesus ir te quebrando, te moldando, te reconstruindo. Então praticar a fé é extremamente difícil. Muito diferente de ouvir uns salmos pela manhã, muito diferente de você ver uma pregação linda e falar Jesus, oi meus lindos, isso aí é maravilhoso. Mas na hora do vamos ver, porque salvação é isso, é sim ou é não.
É quero ou não quero, é entrego ou não entrego, não tem um meio termo. No final da salvação é isso, ou você entra, ou você sabe que você escolheu ficar do lado de fora. No final da salvação é isso, ou você deu sua vida para Deus, ou você não deu sua vida para Deus. Porque o exercício da fé é difícil, porque é uma renúncia constante, aqui na nossa cabeça, aqui no nosso coração contra os nossos desejos, é uma renúncia constante de caminhos que se abrem, caminhos tortuosos, que nos leva para longe de Jesus. O que nós vemos, o que nós ouvimos, a todo tempo quer te corromper, quer te comprar. Então o exercício da fé é difícil, é renúncia. E vivemos no mundo que jaz do maligno, as pessoas vivem materialista e não se importam com isso. Loucos somos nós. Por isso que Paulo disse que a mensagem do evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Viver assim é loucura para quem está perdido. Mas para quem encontrou Jesus, ele também disse, é poder de Deus. Você vive debaixo do poder de Deus quando você vive uma vida com Deus. Aí os discípulos vendo isso, falam assim, não, eu não acredito. Aí eles perguntam para Jesus, ô Jesus, então quem é que vai ser salvo nessa parada aí? Porque eu estou vendo que o trem apertou. Eu achava que o negócio era mais fácil. Aí Jesus vai dizer assim, o último versículo. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é. Você já deve ter ouvido essa frase no para-choque do caminhão, mas aqui está falando da salvação, tá? Que para ser salvo, o homem por si mesmo não consegue se salvar. Que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. A pergunta é, quem pode se salvar? Por si mesmo, ninguém. Ninguém pode se salvar. Porque quem nos salva é Jesus. Então o que Jesus estava ensinando? Que você precisa se entregar 100% e viver 100% para ser salvo. Mas que também você deve depender 100% dele, da misericórdia dele, do que ele fez para você poder se salvar. Amém, gente? Um não anula o outro. Um não anula o outro. O dom de Deus, a graça que é o favor imerecido, não diz que nós não temos que fazer nada. Inclusive Tiago diz, a fé sem obras ela é morta. Se você ler Efésios 2, como aqui a gente já pregou várias vezes, a salvação é um dom gratuito de Deus. Não vem pelas obras, mas pela fé, para que ninguém se glorie. Só que, uma vez que somos salvos, Deus preparou obras para que andemos nela. E essas obras que exigem um sacrifício diário todos os dias. Vivemos todos os dias tendo que entregar tudo para Deus, mas ao mesmo tempo dependendo 100% da misericórdia de Deus para a gente ser salvo. Isso é claro, gente, para vocês? Fique de pé, por favor. Esse é o preço. Esse é o preço da vida eterna. Esse é o preço da vida eterna. Que logo, logo entraremos lá. O plano espiritual. E o que terá? Vida eterna ou a perdição eterna? Sem Jesus, a Bíblia nos dá algumas coisas que pessoas sem Jesus vão passar. As pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar. Lá, o bicho, ele não morre.
é um lago de fogo e enxofre, que as pessoas buscarão a morte e não vão encontrar. Há choro e ranger de dente, devido ao tamanho da dor que vai ter lá. Vai ranger os dentes de dor. É o que tem lá. Então, quem vai para lá? Aqueles que não quiseram pagar o preço da eternidade. Esses vão para lá. Não tem missa de sétimo dia. Não adianta acender vela. Não adianta fazer procissão. Não adianta batizar o morto. Não. Porque a decisão é feita em vida. O preço da vida eterna é enquanto estamos vivos. Vivos. Quando estamos vivos. Quando nós levantamos e falamos, eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero Jesus para a minha vida. Quando você tem um culto diante de você e você fala, eu já estou lá. Eu já estou lá. Quando o Espírito Santo te apresenta as águas profundas e você diz, pode me levar para lá, Jesus. O Senhor quer minhas madrugadas, então eu te dou. O Senhor quer os meus jejuns, então eu te dou. O Senhor quer a minha entrega, então eu te dou. Me leva para essa água profunda, Jesus. Quando vem algo para atrapalhar a sua salvação e você ressarcha, você fala, sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai enganador. Sai destruidor. Quando vem os seus desejos dentro de você querendo te corromper, te enganar, e dentro de você trava uma batalha, e você fala, não vou ceder, eu não vou ceder, você está pagando o preço da salvação, você está pagando o preço da eternidade. Quando você vive aí fora na contramão do mundo, porque os salvos vivem na contramão do mundo, nós não vivemos no evangelho Disney, onde é sorrisinho para cá, sorrisinho para lá, mas quando o calo aperta e você tem que provar sua fé, você recua. Você recua. Pessoas que não estão buscando isso aqui, porque a igreja que prega a salvação, quem não busca a salvação não fica, porque não é interessante. Mas ela sai de manhã, vai para uma igreja de domingo querendo um banho de endorfina, que o som, que a música dá. Só sensações, mas entra um pecador e sai da igreja o mesmo pecador, não convertido, mas convencido, achando que está bom, achando que é como o jovem rico, está bom. Diante de Deus ninguém é bom. O pastor não é bom, o bispo não é bom, o obreiro não é bom, o evangelista não é bom, o membro não é bom. Todos precisam mais. O preço da salvação todo dia tem que ser pago. Amém, gente? E eu quero convidar você. Tem alguém que está aqui que você não está vendo, que é Jesus. Ele está aqui. E eu posso perceber a presença dele aqui. Ele está aqui. E eu vou convidar você para você assumir ele na sua vida. E isso pode mudar toda a sua vida. Eu vou convidar você para você sair do seu lugar e você assumir Jesus de verdade. Você vai viver, você vai pagar o preço, porque você quer sua vida eterna, é a sua. A salvação é um bote que só cabe uma pessoa. Se os seus colegas não querem, o problema é dele. Me perdoa, mas eu falo isso com muito amor. Se o seu marido não quer, o problema é dele. Se sua esposa não quer, o problema é dela. Eu falo isso para você com muito amor, porque a salvação ela é individual.
é um bote que só cabe um. E quem entra nesse bote sabe que vai ter que pagar um preço, mas logo, logo entraremos na vida eterna. E a decisão aqui, essa decisão que você vai tomar aqui, vai mudar o que pode acontecer na sua vida eterna. Amém? Feche os seus olhos, por favor.